Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz. Estamos em mais um episódio do meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha querida colega nutricionista, Mayara Ferrari. Mayara, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, Paty. Obrigada pelo convite. Então, a Mayara está com a gente na Move já há algum tempinho, né? E a gente está fazendo um trabalho em conjunto, super legal, sempre trocando figurinhas, trocando ideias, né? É muito gostoso. Sim. Tá. Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha colega nutricionista Mayara Ferrari. Mayara, obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Paty. Obrigada pelo convite. Então, a Mayara é minha colega lá na Move, a gente troca várias figurinhas, se ajuda, né? Tá sempre trocando as condutas aí com os pacientes. Eu estou muito contente com a sua presença hoje. Eu também. Obrigada. Então, o tema do nosso episódio hoje é suplementação nutricional em treinamentos ou competições de longa duração, que é um tema que assim suscita muita dúvida. E como a gente está num momento aqui do ano, a gente está em setembro, onde tem muitas provas longas ocorrendo, a gente orientou, né, muitos pacientes que estão fazendo provas por aí, Maratona de Berlim, Buenos Aires, Letap de Campos do Jordão. Daqui pra frente tem um monte. 70.3 na USP, né, e tem um pessoal se preparando para fazer coisas longas aí até o final do ano. A gente achou pertinente trazer esse tema aqui para a mesa. Então, primeiro gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né? O que você fez, assim, depois que você se formou para chegar até aqui? Tá, vamos lá. Eu me formei em 2009 pelo Centro Universitário São Camilo, aqui em São Paulo. Lá, e logo em seguida eu fiz uma especialização em nutrição clínica, né? Para atender pessoas, né, de diversas patologias, enfim, ramos diferentes, assim, da nutrição. E depois eu me especializei em nutrição clínica. Então, eu trabalhei em clínica funcional em hospital, trabalhei com pacientes oncológicos, né? Mas eu sempre pratiquei atividade física. Desde, assim, pequenininha, desde que eu me conheço por gente, eu fiz todos os tipos de esporte. Então, assim, eu gostava muito disso, estudava muito em questão de nutrição esportiva, o que fazer antes, depois. E todo mundo falava, um dia você vai trabalhar ainda com isso. Por mais que eu não quisesse no início, eu falava, não, tem muitas áreas ainda da nutrição, mas eu gostava muito. Até que eu me deixei levar e eu falei, não, eu vou focar nessa área. Então, eu comecei a estudar mais sobre nutrição esportiva, sobre exercícios, né, de longa duração. E até que cheguei na Move. Ah, né? Que legal, que bacana. Para trabalhar junto com vocês, nessa equipe multidisciplinar. A Move é um lugar incrível mesmo. Eu sou suspeita para falar, já tô lá há muitos anos e muito feliz, assim, né? Porque a gente tem um time de pessoas fantástico, né? E pessoas que realmente gostam de cuidar do paciente, mas também que tem um bom trânsito entre si. Isso que é legal, né? Faz que a gente consegue fazer um acompanhamento realmente multidisciplinar. É incrível, né? Mas você também tem uma historinha com o triatlon, não tem? Tenho sim. Eu comecei com a corrida, né? Porque o triatlon é a natação, o pedal e a corrida. E eu sempre falo que o triatleta, ele tem sempre um esporte que chama mais, né? Sim. Que gosta mais, que pratica com mais facilidade. E eu comecei pela corrida. Então, eu comecei correndo, provinhas de 10, 15, meia maratona. Até que eu conheci meu atual marido, e ele tinha uma bike e sabia nadar. Falou, poxa, vamos agregar tudo. Então, a gente começou a nadar, pedalar, correr e foi levando até o triatlon. Então ele faz com você? Faz comigo. Senão não daria certo. É verdade, né? Porque não dá tempo. Os dois têm que ter mais ou menos o... E daí eu comecei em 2012 o triatlon. Comecei a fazer shorts, né? Que são as provinhas mais curtas. Passei vários anos fazendo short, me aperfeiçoando, né, nessa distância, tentando incorporar o triatlon em si na vida, porque demanda muito tempo, até que foi aumentando as distâncias. Olímpico, né, até o meio Iron, que foi o meu último até então, que é, inclusive, o que vai acontecer, né, amanhã aqui em São Paulo. Mas eu sou apaixonada pelo triatlon. Eu amo porque são esses 3 esportes que agrega muito. Então, você supera os seus limites, né? Tanto em questão de
distância, tudo. É muito gostoso. E assim, treinar para o triatlon é uma coisa que exige uma certa logística, né? Porque são 3 modalidades. E você tem que fazer uma musculaçãozinha também para não se machucar, né? Então, são mais ou menos 4, né? Sim, então, já virou 4. Porque é a natação, que você tem que ter uma piscina para nadar, né? Durante a semana. No final de semana, você tem que ou treinar no mar, ou numa represa, num lago, né? A bike, se normalmente durante a semana você faz na bicicleta, indoor, em casa, numa academia, no final de semana você tem que sair, você tem que pedalar na rua, exatamente, na estrada. E a corrida, eu acho que dos 3 é o mais fácil para conseguir, né, juntar. Porque você pode correr na rua, você pode correr em parque, não só na esteira. Mas demanda muito tempo. Sim. Né? E além disso, a musculação para fortalecer tudo isso. Porque senão a gente sabe que uma lesão chega a qualquer momento. O que eu vejo, assim, as pessoas treinando muitas vezes em 2 períodos diferentes, Sim, né? tem então, que separar. De manhã e à noite, ou na hora do almoço e à noite. Exatamente. Né? Normalmente são 2 esportes por dia que a gente treina. Quando se consegue separar, é excelente, né? Porque você tem aquele tempo de recuperação muscular, tanto para você descansar fisicamente, né? De não estar treinando, como se alimentar bem, corretamente, para repor tudo que você perdeu para a próxima sessão de treinamento. Então, isso é muito importante. Até para montar um cardápio para um triatleta, você tem que pensar nisso. Sim. Se ele tiver esse tempo de descanso, isso é ótimo. Sim. Se ele não tem, a gente tem que se virar e dar tudo que ele pode nesse momento. Adaptar as condições, né? Para cada pessoa. E aí, falando um pouquinho mais assim, sobre o objeto, né, do nosso tema, conforme as competições vão aumentando a duração, ou os treinos vão ficando mais longos, até visando essas competições maiores, essa logística assim, de alimentação e de suplementação, ela também vai ficando um pouquinho mais complexa, né? Sim. E aí, assim, o que seria legal a gente falar sobre suplementação para um treino longo ou para uma longa competição? Acho que a gente pode falar primeiro de um treinamento mais longo. Quando você tem um paciente que vai fazer uma corrida, sei lá, de 20K, de 28K, se preparando para uma maratona, assim, que conselhos que você costuma dar para eles? Olha, primeiro ponto, ele não pode ter medo do carboidrato, que eu acho que é o atual vilão, né, para nós. Carboidrato é amigo de quem faz treino longo, muito verdade, amigo. Ele é o melhor amigo, realmente. Sim. Tanto para melhorar a performance, para dar substrato, né, para aguentar até o final do treino, estando Sim. bem. Então, ele não pode ter medo disso, né? O carboidrato, ele é muito... tem a carbofobia hoje em dia, né? Sim. Então, o atleta, ele tem que ter uma visão sobre isso. Além disso, ele tem que pensar em um monte de coisas, né? Não só no momento do treino, mas um pouco antes até, como foi a alimentação visando esse treino, se ele aumentou a ingestão do carboidrato, já pensando num recurso, né, para ter um estoque de energia no músculo, se vai durar mais, assim, de 2 horas, a gente já diz mesmo que é um exercício, um treino de longa duração, então ele não só precisa ter o carboidrato, como a água, né, Sim. ou então eletrólitos para colocar nesse treino, para repor, porque ele vai perder, através do suor, sódio, potássio, os outros eletrólitos, então ele tem que pensar na água, nos eletrólitos, nesse carboidrato que vai ter que ser oferecido diversas vezes durante o treino para dar energia para ele e muitas vezes até a proteína. Ela entra nesse treino longo porque esse longo às vezes pode durar 2, 4, 6, 12 horas. E não dá para ficar tanto tempo assim sem proteína, né? Então ele vai precisar até para poupar um pouquinho esse músculo que ele tem, que vai ajudar na questão da performance, mas não ser utilizado como fonte de energia para ele. Então a gente acaba utilizando também proteína durante esse treino longo. Sim. E aí você tocou num ponto importante que é essa questão da carbofobia e me lembrou, assim, tem uma linha de... Acho que até tem um podcast especialmente sobre isso, sobre um grupo de atletas que é um pouco adepto à dieta cetogênica. Eu acho uma loucura total e completa para atividades de endurance, tá? E até tem um pesquisador que chama-se Volek, que se eu não me engano, é da Universidade do Kentucky. O cara, ele pesquisa isso, né? A linha dele é essa. E aí, assim... O que você teria a falar sobre dieta cetogênica nesse perfil, uma endurance, né? É que depende muito da
do perfil desse paciente, né? Se ele tem um objetivo de perder peso rápido, se a estratégia que está sendo utilizada nesse momento é cetogênica, eu aconselho não fazer esse esporte ou qualquer um de longa duração durante essa estratégia que ele esteja usando. Mas se, assim, né, nesse momento, ele estiver treinando para uma prova de longa duração e tiver que fazer essa estratégia, eu aconselho ser muito bem, assim, estudada, planejada junto com o nutricionista, porque a principal fonte de energia do nosso corpo é o carboidrato. E é o que está sendo restrito nessa dieta. É muito preocupante se ele não tem um aconselhamento, né? Um acompanhamento nutricional, porque pode jogar tudo por água abaixo. Né? Ele pode se machucar, se lesionar, porque ele vai estar não vai estar ofertando, né, o carboidrato durante esse longo tempo de treino. E outras coisas vão estar sendo oferecidas, que é o músculo. Ele vai estar perdendo musculatura para gerar energia para o corpo dele. Se ele não fez adequadamente, ele pode até entrar numa cetose tão grave que pode parar o treino, entrar num mal súbito, vamos supor, né? Faltando líquidos, eletrólitos e outras coisas. Então, tem que ser muito bem estudada. Não dá simplesmente para fazer uma dieta cetogênica sem orientação e ainda por cima praticar um esporte de endurance. Sim, é isso que você falou, é um ponto importante, né? Porque, assim, um esporte de endurance, se é um treino longo, a gente está fazendo uma intensidade, assim, até intermediária, moderada, vá lá, você tem 50% da energia vindo da gordura e 50% vinda do carboidrato. Sim. Mas ainda assim, eu particularmente acho que não justifica o uso de uma dieta cetogênica para um indivíduo rígido, que tem uma boa gestão do carboidrato. Agora, o que é legal as pessoas entenderem é que na competição, quando a gente está trabalhando numa intensidade alta, o metabolismo é altamente glicolítico, então a sua dependência do carboidrato é absoluta. Ela é absoluta. Ela não só tem que usar durante a prova, como a gente tem que fazer um estoque no dia anterior, não é? Exatamente. Aí o que você diria assim, sobre essa estratégia do que a gente fala do carboloading mesmo, né? O carboload, assim, ele é muito importante porque é através dessa reposição, na verdade, esse estoque prévio que você vai fazer de carboidrato, que vai diferenciar você no momento da prova. Se você tem um estoque bom, feito adequadamente, 24, 48 horas antes, você vai conseguir performar bem na prova. Sim. Num treino longo, porque tá tudo lá estocado. Sim. Você não vai precisar ficar repondo durante o treino. Vai, lógico, mas com uma certa intensidade diferente de quem não fez. Sim. Quem tá com estoque zerado. Sim. Então, é muito importante esse carboload antes das provas de longa duração. E aí é isso, porque assim, esse estoque de carboidrato no músculo, ele requer também água, né? Sim. Então, é muito importante que você consuma carboidrato, que são alimentos que já tem uma quantidade de água intrínseca, né? E aí você vai ter esse aumento de estoque de glicogênio muscular e um rendimento melhor. Se a gente está pensando em performance, tem que ter. Não é verdade? O carboidrato, ele é fundamental. Então, assim, é claro, às vezes tem pessoas com problemas muito sérios de saúde e que precisam fazer uma dieta cetogênica, mas dificilmente essas pessoas talvez conseguissem fazer esporte no nível que a gente está falando aqui. Exatamente, né? Então, existe também uma outra corrente, talvez você tenha ouvido falar, que é do Train Low, Compete High. Sim, exatamente. Né? Que existe, mas eu vou falar por que eu não gosto. Tudo bem, o argumento, né, de, olha, eu vou reduzir carboidrato porque carboidrato inflama, porque carboidrato, você comendo muito carboidrato aumenta risco de lesão. São afirmações assim que até onde eu olho aqui a literatura científica, elas não têm nenhum embasamento, mas é o que circula aí para uma parte das pessoas que simpatizam com isso. Gente, a gente pode botar também a nossa imunidade em risco. Sim, com certeza. Não é verdade? A lesão, a fratura, ela vem através disso. Porque se você treina com baixa oferta de carboidrato, e só na prova que você vai achar que vai competir bem, você está expondo o seu corpo que, assim, o treino é o principal, não é a prova. A prova é a cerejinha do bolo, né? Sim. Então, você está treinando intensamente, longa distância, tudo sem oferta de carboidrato. É aí que vem a lesão. Sim. Porque o seu músculo está fragilizado, você vai levar a sua frequência cardíaca, se você tem baixa oferta de carboidrato durante esses treinos. Sim. Então, para que você vai treinar com baixa oferta, assim, se não é junto de uma estratégia bem pensada, para querer competir bem?
né? Só no momento da prova você vai dar carboidrato. O seu corpo, muitas vezes, não entende isso, né? E a gente vê isso, por exemplo, nas pacientes com RED-S, com o estresse, né? Isso, com a deficiência energética relativa do esporte, que são mulheres que se alimentam... Mulheres e homens, e né? homens, hoje pessoas, em dia, né? Que se alimentam de forma deficitária, perde performance e tem lesão. Sim. E estão entrando em overtraining. Com certeza. Então, assim, a gente entra num ponto de desbalanço metabólico e energético que realmente o exercício fica não vale a pena. Proibitivo até, né? Exatamente. E a pessoa tem que parar. Uhum. Então, é uma estratégia que, ok, pode fazer pontualmente um treino ou outro, tal, mas eu não vejo vantagem. Não vejo vantagem também, não vejo vantagem. Mais moda do que qualquer outra coisa. E a nutrição, infelizmente, ela vive muita moda. de modas e de ciclos, né? E isso é um pouco assustador. É frustrante, assim, para o nutricionista que estuda, que vê isso a longo prazo, né? Essas dietas de moda, essas estratégias de moda, frustra porque os pacientes, eles vêm com essa vontade de querer fazer, né? Sim. Eu quero porque eu escutei, porque eu vi que o resultado é bom, mas não vê isso a longo prazo. Sim. Então, eu acho que trabalha com qualidade de vida, acima de tudo. Sim. E essas estratégias pontuais, elas não levam uma qualidade de vida. Não. Porque você vai abandonar rápido, você não vai dar seguimento, pode gerar uma fratura de estresse e vai fazer você parar de fazer algo que você tanto gosta, que é o esporte. Sim. Então, a gente tem que colocar na balança e ver o que está valendo a pena no momento, né? Sim. E fora que essas dietas muito restritivas, nossa, o carboidrato, eu vou tirar o carboidrato da minha vida, lá na frente elas vão aumentar a compulsão por carboidrato depois. Vem o payback vai chegar, né? Quer dizer, vai chegar essa conta chega. Né? Essa conta chega. Eu costumo falar que toda restrição gera uma compulsão. E não adianta falar que não, porque gera, né? Se ela não foi bem estruturada, junto com o paciente, vamos reduzir isso, né? Por um certo tempo, até você conseguir atingir um pouco do seu objetivo, você para ser mais rápido. Enfim, quando você não colocar um ponto final, um começo, um meio, fim, e simplesmente restringir, uma hora vai chegar uma compulsão. Sim. O que não é nada legal, porque aí você começa também a prejudicar a relação que você tem com a comida, né? Fica uma coisa conturbada e de culpa e de mecanismos compensatórios inadequados, muitas vezes, e pode nascer um transtorno alimentar a partir disso, né? Com certeza. Então, pessoas que de repente não aguentam comer, se restringem de carboidrato porque acham que isso é certo. O corpo pede carboidrato porque precisa, elas comem carboidrato de forma inadequada, sentem culpa e começam de repente a ter uma compensação que não é nada legal, e aí o transtorno se instala. Então, assim, que conselho você daria para as pessoas que estão considerando fazer uma dieta cetogênica, ou mesmo jejum? A gente não falou do jejum, mas assim, que conselho você daria para essas pessoas? Assim, eu estou treinando forte, vou fazer uma competição longa. Devo considerar jejum intermitente e dieta cetogênica como uma estratégia para mim? Para treinos longos, provas de longa duração, endurance mesmo, eu não aconselho. Não, a minha prática clínica assim, atual, eu não vejo vantagem. Porque o carboidrato, ele é a principal fonte de energia para o teu corpo. Ponto. Sim. Você consegue ter energia de outros macronutrientes, a gordura principalmente? Consegue. Mas não vai ser a primeira escolha. Então, quer fazer um treino longo? Consuma. Porque você vai fazer em uma melhor intensidade, você vai poupar o teu glicogênio muscular, primeiramente, vai performar melhor. O resultado até posterior do exercício, a adaptação do exercício vai ser muito melhor quando você dá esse carboidrato adequadamente, né? Então, quer fazer treino longo, prova de longa duração? Não arrisque, consuma. Por isso que a gente tem que fazer uma estratégia, né? Pega um paciente, já vai adequando ele desde o início, ele quer perder peso antes, faz estratégias antes, que dê tempo dele perder peso para chegar num treino longo, numa prova longa mesmo, e ele consumir o carboidrato e ficar tudo bem. E não ter que ficar correndo atrás do prejuízo. E acho que isso é importante que você colocou, que assim, nós nutricionistas sabemos fazer isso, né? Que é assim, uma dieta onde você vai ter um consumo de carboidrato, o mínimo necessário para fazer o seu treino em segurança e mesmo assim emagrecer. Sim. Né? Então, tipo, se você tem um profissional de confiança na mão, os cálculos são para isso. Os cálculos são feitos para isso, então tudo vai correr conforme... E é o que a gente vê, né? Se a gente pega uma pessoa, um atleta que tem uma periodização mínima de 4 a 6 meses antes da competição principal,
nossa, a gente tem resultados excelentes sem precisar ficar fazendo loucura, né? E aí, uma outra pergunta que eu ia fazer, eu já dei a palhinha aqui do que eu queria, que era o jejum intermitente. Se na tua prática clínica você já se deparou com atletas querendo fazer treino longo no meio do jejum intermitente? Olha, graças a Deus não, porque seria uma loucura. Tem quem faça, assim, jejum intermitente, que vire hábito, assim, na rotina, mas dentro de treinos pequenos, né? Assim, até 40, 50, 60 minutos no máximo. Porque eu acho que a pessoa aguenta. Até aí ela pode até ver benefícios. Um treino leve e curto. Baixa intensidade de curta duração. Agora, treinos longos, ela pode até fazer 1, 2, mas ela não vai dar continuidade. Porque ela não aguenta. Sim. Demanda muito do nosso corpo e do psicológico. Sim. Né? E não começa a ver vantagem, né? Você vê o rendimento cair, você vê talvez uma lesão aparecendo, quebrar num treino. Não. Sim. Então, graças a Deus, esse treino longo não acontece comigo. E é isso. Assim, eu já no ciclismo, assim, a gente escuta as pessoas, nem são meus pacientes, mas assim, pedalando com gente que nem me conhece direito, eu já escutei um papo assim, que tem muito ciclista que encaixa o jejum intermitente no meio de um longo, né? Ah, vou pedalar 120, só que hoje é meio-dia de jejum, e o cara sai para pedalar 120km em jejum. E olha o risco, porque se você entra num estado de hipoglicemia ali, a sua acuidade para pilotar a bicicleta é prejudicada. Você pode fazer uma tomada de decisão errada, perder a agilidade numa curva. Só que ele está 60 por hora. E aumentar o seu risco de acidente, porque o cérebro pode ficar sem energia momentaneamente. Eu acho que assim, pensando no triatlo dos 3 esportes, o pior é esse. A bike, porque é um acidente que pode causar sua vida. Sim. Na natação, se você está acompanhando por alguém, a pessoa vê que você não está muito bem, te tira da água. Sim. Na corrida, a mesma coisa. Você vai cair, você cai no chão. Sim. Agora, bicicleta pode ser fatal. Sim. Então, é uma loucura fazer um jejum intermitente, pedalando nessa longa distância em jejum, sem oferta nenhuma de carboidrato. Sim. Achando que só as suas reservas vão dar conta, e não vão dar. Sim. Passou 40 minutos, 45, seu glicogênio muscular já foi para o espaço. Sim. Né? E você não vai dar mais nada para ele. Sim. Achando que tá só queimando gordura. E aí, a hora que você quebra feio. Tipo, acabou para você. Não dá mais. Assim, quem já passou por essa situação de quebrar feio num treino, você chega num momento assim que você fala, gente, eu não consigo sair daqui. Que dá desespero, dá vontade de chorar. As pessoas têm que te carregar para o outro canto. Porque, eu já escutei, eu nunca passei por isso, até porque a gente sabe, né? Mas, às vezes, o paciente chega tendo tido uma experiência dessa porque nunca teve uma orientação nutricional. Exatamente. E chega por causa disso. Fala assim, olha, eu quebrei feio num treino, fiquei com medo e percebi que eu preciso de nutricionista. Sim. E o relato deles é bem assustador, né? Eu acho que é muito boca a boca, né? A passar dieta, o que você faz, muito que eu também deixo empírico, fazer. Assim, né? Muito. Eu acho que quem faz um treino longo desse, 120km, em jejum, acho que não foi passado por um nutricionista. Não. Foi uma orientação do amigo, do colega, do grupinho ali. Que porque eu não vejo benefício. E é uma desinformação. E tirando isso, ainda tem... Não sei se o triatlon é assim. Acho que o triatlon, eu vejo o triatleta sempre com um pouco mais de massa muscular do que o corredor e do que o ciclista, por causa de tudo que ele faz, né? Mas o ciclista de estrada, hoje a gente vive um momento onde eles estão numa obsessão muito grande pela magreza. E perigosa também, né? Porque aí eu acho que eles ficam, por causa disso, dessa busca pela magreza excessiva, para supostamente aumentar o desempenho, etc., aí que entram essas estratégias, né? De treinar em jejum, ou de fazer uma cetogênica e tal. E a gente esquece da relação peso-potência, que não é só ser magro. Não adianta você ser magro e fraco, né? Se você emagreceu a qualquer custo, prejudicando a sua massa muscular, certamente o seu desempenho na bike vai estar prejudicado, principalmente nos momentos que você precisa de força no plano ou na subida. Isso, para ter potência. O corredor, ele usa a musculação a seu favor, só que é sempre como se fosse um a mais, né? Ele não faz com a intenção de ganhar massa muscular.
Sim. Ele faz só para manter aquilo lá, para não ter lesão. Isso, é. Então, se ele vê o peso aumentando um pouquinho sequer, porque tá ganhando um pouco mais de músculo, ele já se assusta. Sim, é verdade. Porque é mais peso que ele vai levar na corrida, se é uma corrida longa, por mais horas. Então, ele tem essa preocupação realmente excessiva. Sim. A bike, eu confesso que eu já não sabia, mas se tá aparecendo isso agora já... Então... tá chegando todos os esportes, né? Essa obsessão pela magreza... Não é nem pelo baixo percentual de gordura, mas é o peso em si na balança que afeta muitas pessoas, né? Sim. E não a composição corporal, que é tão importante. Sim. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção. Quer dizer, quando você procura um nutricionista esportivo, faz um processo, um tratamento, né, para melhorar a sua composição corporal, melhorar o seu desempenho, isso está sendo considerado, porque a gente não quer que o paciente perca massa muscular. Exatamente. Porque certamente ele vai acabar perdendo o desempenho. Você pode até argumentar, mas um corredor não precisa ter uma grande massa muscular para performar melhor. Ok, mas ele não pode... forte. Ele precisa ser forte e leve, o tanto quanto possível. Mas a gente também não pode fazer nenhuma estratégia nutricional que faça com que ele perca muito peso às custas do tecido muscular, que certamente vai prejudicá-lo. Com certeza. Indiretamente no desempenho. E aí, uma outra pergunta que eu queria te fazer é assim... quando a gente pensa em suplementação em treino longo, a gente pensa assim, no mais prático, que são os géis, principalmente para corrida, que é o que a gente é possível. Mas, considerando outros esportes, assim, por exemplo, bike, alguma coisa assim, tem outras possibilidades além do gel? Tem, claro, tem. Eu uso bastante, que é de fácil acesso e é barato, que são aquelas bananinhas, né? Sim. Porque você mastiga, dá sabor. Sim. Se tem a possibilidade de estar numa bike, de pegar e comer, eu acho que os pacientes eles gostam muito e é gostoso. Rapadura, né? Um carboidrato de rápida absorção. Clássico. Tem também agora, né, pensando em suplemento mesmo, as gominhas de carboidrato, que tem a dosagem correta, então tem que se atentar a isso. Não é só uma, às vezes são 4. Sim. Então tem que ver se essa substituição vale a pena. Tem as bebidas de carboidrato, que para ciclista é muito legal. Coloca numa caramanhola e leva. Que pode até já adaptar e colocar também os eletrólitos, que ele vai perder, né, no suor. Tem também frutas secas, que é prático, é barato, é gostoso. Tâmara, damasco, uva passa. Então, depende muito desse esporte. Se é uma corrida de montanha, que vai durar horas e horas, ele pode parar, ele pode comer, né, mastigar. Se ele tá na bike, não dá para rasgar, comer, ele coloca as bebidas o carboidrato na bebida mesmo. Sim. Então, dá para consumir sem ser só gel. Porque tem muitas pessoas que não gostam de gel, do sabor, né? Muito doce. Do deglutir. Apesar que tem muitas opções novas no mercado que são até gostosas, né? Sim. Mas tem várias opções. Bananinha, fruta seca, rapadura, essas gominhas de carboidrato que dá para adaptar. Sim. Tem sim. Isso é legal. Até porque a gama de provas está se diversificando muito, né? Eu tô agora, mais recentemente, assim, pegando... Talvez tenha se deparado com isso, essas corridas de montanha multi-etapas, né? Elas são bastante desafiadoras, tem muita subida. Muito longas também, muito né? Longas. Começa a dar fome durante a prova. Tem que ser autossuficiente em algumas delas e não pode deixar ir com resíduo plástico. Isso. Né? Quer dizer, você tem que pegar toda a sua suplementação, já colocar nos potinhos que você vai manter depois da prova, porque você não pode deixar nenhum tipo de vestígio por onde você vai passar. Tem que pensar até nisso. Então, o peso que você vai levar, porque é o peso que você vai chegar até o final da prova. Sim. Não isso vai é muito desprezando. Legal, né? E uma coisa que a gente não falou muito, assim, se o atleta ele precisa se atentar à quantidade de fluidos que ele toma mais ou menos por hora durante uma prova muito longa. Tem sim. Tá. Se ele não se atentar a isso, ele pode colocar a prova dele a perder. Se ele simplesmente tomar o líquido, né, quando ele tiver sede, isso pode fazer, assim, fatal para a prova dele. Porque se ele não percebe a sede, e só quando ele sente a sede ele começa a beber água, ele já desidratou. Sim. Né? E, às vezes, se ele coloca até no relógio, em alguma coisa para ele lembrar de beber água, ele vai melhorar a performance dele, isso é fato. Sim. Não só a água, como os repositores, né? Eu gosto muito de colocar esse mix de repositor, carboidrato junto, se é uma prova longa, até uma proteína junto. Sim, fantástico. Para ele colocar tudo junto, porque senão... E a cada 15, 20 minutos, dependendo, né? Se a pessoa ela sua muito, se tá num calor,
né, muito grande que tá fazendo, o ar tá seco, não tá? Por isso que é importante você entender aonde que o atleta tá treinando, onde vai ser a prova dele. Faz total diferença. Sim. Se ele tá num clima seco, se não tá, se tá frio, mas mesmo assim tem que repor. Então, o time é específico, a quantidade é específica, por isso que é individualizado. Sim. Mas é importante, assim, de forma absoluta, a reposição correta, no tempo certo, para cada esporte também. Sim, Né? Isso é fundamental. Você sabe, olha, nós já estamos chegando no final aqui com 29 minutos. Então, passa acho super que rápido. Passa muito rápido mesmo e a gente ficaria horas conversando aqui. Mas eu acho que deu para entender bem, assim, né? Foi muito clara a sua exposição, né? Da necessidade de você fazer um acompanhamento nutricional. A gente tem muitos recursos, né? De suplementos. É importante, muito importante, suplementar carboidratos de diferentes provas. Não dá para ir na loucura. Não dá. Né? Querer fazer loucura em treino longo para não ter nenhum tipo de prejuízo. E aí você que está assistindo a gente, Brasil afora, mundo afora, porque tem pessoas aí de todos os lugares do mundo. Se for fazer um treino longo, procure um médico do esporte, procure um nutricionista do esporte e tenha uma orientação adequada para as suas atividades. Né? A equipe multi tá para isso, né? né? Além do treinador, você tem que ter mesmo a parte médica em cima e nutricional também. Com certeza, né? Então, Mayara, muito obrigada pela sua participação, adorei. E nós nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada.